Porque um personagem que aparece apenas 3 vezes na Bíblia é chamado de sacerdote eterno. Porque alguém que ninguém conhece de verdade recebe um título que nem Moisés, nem Elias, nem Davi jamais receberam. O nome dele é Melquisedeque. E o que você vai ouvir agora talvez te faça questionar tudo o que achava que entendia sobre a fé. Ele aparece em Gênesis 14, sem anúncio, sem contexto, sem origem. E então o texto bíblico lança a afirmação mais estranha de todas: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo de dias, sem fim de existência. Pensa nisso. Até Adão teve um início. Até Jesus teve uma genealogia. Mas Melquisedeque não. Ele não veio de nenhuma tribo, não nasceu de nenhum ventre, não herdou nenhum nome. Ele simplesmente existe. Como você explica um ser assim? Um sacerdote que não veio de Levi, não foi consagrado por homem algum e mesmo assim carrega o título de sacerdote do Deus Altíssimo? Isso não é só estranho, é assustador. Melquisedeque quebra toda a lógica das Escrituras. Ele não se encaixa em nenhuma linhagem, em nenhuma tradição, em nenhuma explicação racional. Ele está acima da ordem natural, acima da carne, acima do tempo. E o mais inquietante é que ele ainda está vivo nas Escrituras, porque nunca morreu, nunca foi enterrado, nunca teve fim. Ele aparece, abençoa Abraão, recebe os dízimos e desaparece. A Bíblia nunca disse que ele morreu, e se ele ainda existir, se for um sacerdote eterno, por definição, ele ainda oficia diante de Deus. Agora imagine o peso disso. Um ser que pode atravessar séculos, sem envelhecer, sem morrer, sem deixar de ser sacerdote. Isso não é só um personagem, é uma presença eterna, e é por isso que Melquisedeque pode ser a peça perdida entre o céu e a terra, entre Gênesis e Hebreus, entre a antiga aliança e o Cristo ressurreto. Se isso for verdade, tudo o que sabemos sobre sacerdócio, autoridade espiritual e revelação está prestes a mudar. Agora vamos expandir esse mistério ao limite, explorando profundamente a noção de sem pai, sem mãe, sem início e sem fim. Se tudo isso está mexendo com você, é porque, lá no fundo, você sabe, a Bíblia guarda temas que foram pouco explorados ao longo dos séculos. Esse conteúdo não é fácil de fazer, ele exige tempo, estudo e, principalmente, a disposição de ir além do superficial. Se isso está te despertando, apoia esse trabalho, curta esse vídeo, se inscreve no canal e mostra que você também faz parte daqueles que não aceitam respostas rasas. E se você continuar com a gente, vai ver revelações que podem transformar sua fé de dentro para fora. A primeira vez que o nome Melquisedeque aparece é em um momento em que ninguém o esperava. Gênesis capítulo 14. Abraão acaba de vencer uma batalha contra reis poderosos. Um confronto sangrento travado por justiça. Ele não lutava por território, lutava por Ló, seu sobrinho, feito prisioneiro. E no meio daquele campo de cinzas e sangue, um rei estranho se aproxima. Ele não pertence aos reinos da guerra, ele não tem soldados, ele não busca aliança, ele carrega pão e vinho, e seu nome é Melquisedeque. Mas preste atenção, o texto não explica quem ele é, não diz de onde veio, não diz por que está ali, ele simplesmente aparece, como se já estivesse esperando, como se soubesse que Abraão passaria por aquele vale. E mais, ele carrega um título que até hoje desafia os estudiosos: sacerdote do Deus Altíssimo. Como assim? A lei ainda não existia, os levitas ainda não tinham nascido, o sacerdócio ainda não havia sido instituído por Moisés, mas ele já era sacerdote, não por sangue, não por herança, mas por algo superior. E então acontece algo ainda mais desconcertante. Abraão, o escolhido, o homem da promessa, aquele a quem Deus prometeu uma descendência como as estrelas, se curva diante de Melquisedeque. Ele se curva, entrega os dízimos, recebe a bênção, se rende. Agora pergunte a si mesmo, que tipo de autoridade espiritual faz com que Abraão se incline? Quem é esse homem que carrega o vinho e o pão, séculos antes da ceia, séculos antes da cruz? E mais perturbador ainda, depois disso, Melquisedeque desaparece. Não se fala mais dele, nenhuma história, nenhum legado, nenhum sepultamento, nenhuma genealogia, nada. Como se ele não pertencesse a este mundo, como se sua presença fosse uma interferência divina no tempo humano. A Bíblia aqui está fazendo algo raro, apresentando uma peça-chave sem entregar a resposta. Porque o mistério de Melquisedeque não é revelado em Gênesis. Ele é deixado como uma semente espiritual, algo que só vai florescer
florescer. Milênios depois, quando a chave profética for girada. Esse é o ponto em que muitos param, mas é aqui que nós vamos mais fundo, porque Melquisedeque é mais do que uma figura misteriosa. Ele é o início de uma linha sacerdotal que não morre, que não depende de tribo, que não passa por sangue humano, mas que vem diretamente do trono de Deus. Por séculos, o nome Melquisedeque permaneceu em silêncio, esquecido, enterrado entre genealogias e batalhas, até que ele reaparece, mas não como um detalhe do passado, não como uma lembrança histórica. Ele retorna como uma revelação espiritual profunda e ativa. No Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulos 5, 6 e 7, Melquisedeque é trazido à tona como o padrão celestial do sacerdócio de Jesus. Sim, Jesus não foi feito sacerdote segundo Arão, nem segundo Levi. A Bíblia diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora pare e pense, por que essa ordem? Por que não seguir a tradição de Moisés? Por que não honrar o sacerdócio que guiou Israel por séculos? Porque a ordem de Melquisedeque é anterior à lei, anterior a Israel, anterior aos mandamentos. Ela vem de uma origem que não é humana, não é tribal, é celestial. Enquanto o sacerdócio levítico era temporário, baseado em carne, em herança, em sacrifícios repetitivos, a ordem de Melquisedeque é eterna, espiritual, baseada em uma única oferta, feita uma única vez, e é aí que o véu se rompe. Porque o autor de Hebreus diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo de dias nem fim de existência, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Preste atenção, feito semelhante ao Filho de Deus. Não o contrário, Melquisedeque já existia como modelo sacerdotal eterno e Jesus entra nessa ordem, como aquele que a cumpre plenamente, que Jesus não apenas cumpre a promessa como Salvador, mas também assume um lugar eterno e invisível como sacerdote, não em um templo terreno, mas no santuário celestial. O sacerdócio de Melquisedeque não precisava de genealogia, porque não estava ligado à carne, estava ligado à eternidade. Por isso ele permanece, por isso ele não morre, por isso ele reaparece nos momentos proféticos mais profundos das Escrituras. Melquisedeque é mais do que uma figura enigmática. Ele é uma chave, uma estrutura invisível de autoridade que conecta o Cristo eterno ao trono do Pai. E quando você entende isso, percebe que ele nunca foi um coadjuvante. Ele sempre foi o molde. Depois de tudo isso, a pergunta que poucos ousam fazer precisa ser colocada à mesa. Quem ou o que era Melquisedeque? Porque agora não estamos mais diante de um personagem isolado. Estamos diante de um enigma eterno, deixado na Bíblia como uma marca para os que têm olhos espirituais. A primeira teoria diz que ele era um ser angelical, um representante celestial com uma missão específica, prefigurar o sacerdócio eterno, antes da lei, antes de tudo. Mas se fosse apenas um anjo, porque o texto chama de sem princípio de dias, semelhante ao Filho de Deus. É aqui que surge a hipótese mais impactante. E se Melquisedeque for o próprio Cristo antes de nascer em carne, o Cristo pré-encarnado, o Verbo, a palavra viva, aparecendo em forma visível por um breve momento, deixando rastros, sinais, símbolos, porque pense comigo, ele aparece com pão e vinho, ele abençoa Abraão, ele recebe os dízimos e depois some. Isso soa como um personagem comum ou como uma manifestação divina estratégica. Agora escute isso, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Salmo 110. Esse juramento é messiânico, é Deus falando com o Filho, e quando o Novo Testamento cita isso em Hebreus, capítulos 6 e 7, ele declara: Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Não há como fugir. O sacerdócio de Cristo não veio de Arão, não passou por Levi, não foi construído na terra. Ele veio de cima, da eternidade, de uma ordem invisível, espiritual e ativa, a ordem de Melquisedeque. Então surge a terceira teoria, a mais perturbadora. E se Melquisedeque nunca saiu deste mundo? A Bíblia nunca menciona sua morte, nunca fala de sua velhice, nunca registra sua partida. Será que ele ainda vive? Será que esse sacerdote eterno permanece em algum lugar? Como Enoque, como Elias, como aqueles que foram tomados sem ver a morte. Agora reflita se Jesus é o sacerdote eterno dessa mesma ordem e Melquisedeque carrega exatamente as mesmas características. Estamos diante de quê? De uma sombra, de um reflexo ou de uma manifestação direta da divindade andando entre os homens. E se Melquisedeque foi Jesus antes da encarnação,
salvação. Isso muda tudo. Muda como entendemos o plano de redenção. Muda como vemos o Antigo Testamento. Muda até como enxergamos a eternidade. Esse personagem que aparece, abençoa e desaparece pode ser o eco da presença eterna de Cristo nas Escrituras, antes mesmo do nascimento em Belém. Agora eu te pergunto, você está pronto para aceitar que Deus não nos contou tudo de uma vez? Que algumas verdades foram escondidas e só reveladas àqueles que têm sede? Porque se Melquisedeque é Cristo pré-encarnado, você acabou de ver o plano eterno se abrir diante dos seus olhos. Agora você sabe, Melquisedeque não era apenas uma figura misteriosa. Ele é uma presença eterna, silenciosa, escondida entre os momentos mais críticos da história bíblica. Ele aparece quando Abraão ainda estava se tornando pai da promessa. Ele reaparece quando o Messias é anunciado nos Salmos e é revelado quando a eternidade de Cristo é proclamada no livro de Hebreus. 3 aparições, 3 momentos, 3 sinais, e entre cada um deles séculos de silêncio. Isso não é acaso, isso é padrão, é profecia velada. Porque se ele ainda vive, se ele ainda oficia como sacerdote diante de Deus, se sua ordem ainda está ativa nos céus, então talvez não terminou sua missão. E se ele for mais do que um nome, se for uma manifestação eterna, um espelho daquilo que é divino, que atravessa eras, que aparece sempre antes de algo decisivo acontecer. E se estivermos prestes a vê-lo novamente, não para receber pão e vinho, mas para anunciar o fim de todas as coisas. Essa pode ter sido a primeira peça de algo muito maior, algo que já começou e que talvez ninguém mais consiga parar. Se isso mexeu com você, não saia em silêncio. Curta esse vídeo, se inscreve e diga nos comentários: Jesus esteja ao meu lado, porque talvez você tenha sido chamado para isso aqui e agora.